Boa noite, tudo bem com vocês? Passaram bem o dia? Bom estar aqui na casa de Deus, né? Hoje foi um pouco difícil chegar aí, eu andei um pouco até na contramão, não devia, né? Para conseguir estacionar o carro aí. É que eu não podia deixar o carro longe também, porque hoje um espertalhão quebrou o vidro do meu carro para levar. Antigamente o pessoal falava, toca fita, né? Agora é o DVD player. E eu não podia deixar o carro longe, senão estava sem vidro. Mas chegamos pela graça do bom Deus. E vocês também estão aqui. Sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo, vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Também seja bem-vindo através da sua tela, da sua TV, do seu computador, do seu smartphone, do seu celular. E hoje Deus tem uma mensagem especial para vocês. O título da mensagem de hoje é O Conflito na Oração. Nós tivemos aí 10 dias de orações, né? Pessoal orando, cada dia por um motivo especial. Ontem encerramos com 10 horas de jejum, estivemos aqui de manhã até tarde, né? Aqui na igreja, pudemos compartilhar de experiências, pudemos estudar mais a palavra de Deus, ouvir um pouco de saúde, completamos as nossas 10 horas de jejum e hoje damos continuidade ainda mais 30 dias, seguindo a apostila Primeiro Deus. E terminando esses 30 dias, você deve continuar colocando sempre Deus em primeiro lugar na sua vida. E um dos quesitos para você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida é a oração. Vocês viram esse pequeno vídeo? Ali na China construíram o maior radiotelescópio do mundo, 500 metros de diâmetro. O outro, que era o maior até então, era o de Arecibo, em Porto Rico. Tinha 310 metros de diâmetro. Estão construindo um novo. E no Chile, que vai ser maior do que esse aí ainda. Tudo isso para que o homem consiga fazer contato com supostos seres viventes de outros planetas, para ouvir a voz deles e para que eles ouçam a nossa voz também. Nós, cristãos, não precisamos disso, porque nós temos um ser, um Criador, um Deus poderoso, que ouve a nossa voz e fala conosco também. E no momento da oração é o momento que você está mais próximo desse Deus. É o momento em que você consegue conversar com Ele através da sua voz e logo em seguida você abre a palavra dEle e Ele fala com você através das palavras sagradas do seu santo livro, da Santa Bíblia. Como é gostoso quando a gente toma tempo em oração. Mas muitas vezes nós não sabemos direito o que acontece quando você ora. Muitas pessoas se ajoelham, oram e passa a ser muitas vezes mecânico. Você fazer aquela oração de manhã antes de você ir para o trabalho, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, à noite, antes de dormir. Mas você tem tomado tempo para você se ajoelhar mesmo diante de Deus e levar as suas preces a Ele? De você ficar ali 5, 10, 15, 20 minutos de joelhos, ou quem sabe você começa de joelho, mas os joelhos vão doer, né? Os meus doem, tenho artrose nos 2 joelhos. Então você se senta numa cadeira e você fica ali meditando e conversando com Deus. E quem sabe se alguma pessoa vê de longe pensar que você é louco, mas você não é louco, você está conversando com o seu Deus. Eu lembro de um senhor que ele tinha esse costume, num cômodo especial da sua casa, ele tinha 2 cadeiras, e ali ele sentava numa cadeira e a outra cadeira ficava na frente dele, e ali na imaginação dele, na sua mente, Deus, Jesus, o Espírito Santo estava ali sentado conversando com ele. Mas quando você se ajoelha e ora, algo impressionante acontece. E nós vamos ver em um capítulo da Bíblia em especial, que é o capítulo que mais nos explica o que acontece quando você ora. Muitos capítulos da Bíblia, muitos lugares da Bíblia incentivam você a orar, né? Ele fala para você, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á, cessai, orai sem cessar. E muitos lugares da Bíblia incentivam você a orar.
Mas nesse capítulo em especial, você vai entender o que acontece quando você ora. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10. E nesse capítulo da Bíblia, você vai entender algumas respostas e coisas maravilhosas e coisas sobrenaturais que acontecem quando você se ajoelha e você ora. A Bíblia diz, capítulo 10, versículo 1, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Vocês lembram Daniel? O nome dele era Daniel, mas ali no primeiro capítulo, quando você estuda o livro de Daniel, você descobre que o nome daqueles 4 hebreus foram trocados, né? E Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Então foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Terceiro ano de Ciro. Terceiro ano de Ciro foi no ano 535 a.C. Daniel foi levado cativo para a Babilônia no ano 605 a.C. Fazia 70 anos que ele estava naquele cativeiro. Quando ele foi levado, ele tinha ali na faixa de 15, 16, 17 anos. E agora Daniel estava ali com aproximadamente 87 anos de idade, um ancião. E ele estava orando. E ali no terceiro ano de Ciro, então ele teve uma visão. Eu fico pensando, Daniel estava ali há 70 anos dentro de Babilônia. Daniel era um estudioso da Bíblia. Daniel era aquele cara que ele acordava de manhã e não se preocupava se ele tinha os afazeres dele, se ele perdesse hora não tinha problema, porque ele ia orar. Daniel era aquele cara que orava 3 vezes por dia. Por causa disso, certa feita, ele foi jogado dentro de uma cova de leões, porque ele adorava o seu Deus em oração, com as janelas abertas em direção de Jerusalém. Foi colocado um decreto e Daniel foi levado na cova dos leões. Daniel, ele era um homem de oração. 70 anos como escravo no cativeiro de Babilônia. Daniel era um estudioso da Bíblia. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 25, volte umas páginas, Jeremias capítulo 25, e você vai entender esse grande conflito que estava acontecendo com o povo judeu e com o nosso grande profeta Daniel. Capítulo 25, versículo 11, a Bíblia diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Versículo 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Havia uma profecia que o povo de Deus iria ficar cativo em Babilônia 70 anos. Daniel estava lá há 70 anos e a profecia não se cumpria. Daniel estava ali agora com seus 87 anos e ele não via solução porque o povo continuava cativo. Então, a Bíblia diz, versículo 2, naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Ele estava triste. Ele pranteou com Deus, ele conversou com Deus. A Bíblia diz que ele não comeu manjar desejável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Daniel, ele orou por 3 semanas, 21 dias, e os judeus continuavam prisioneiros após 70 anos. Ele estava falando assim para Deus: Deus, faça alguma coisa. A profecia está se cumprindo. Você já parou para pensar que nós estamos há muitos anos aqui dentro dessa terra também? Que nós também queremos voltar para o nosso lar eterno. E como Daniel, muitas vezes nós oramos e perguntamos: Senhor, está muito longe a sua volta?
Daniel tinha uma profecia de tempo, 70 anos, nós não temos, mas pelos sinais nós vemos que está muito próximo, e nós oramos, Senhor, quando que vai terminar essa situação que nós vivemos aqui na terra? Roubos, assassinatos, e cada dia você vê a situação do povo aqui na terra piorando e nunca melhora, e as profecias estão se cumprindo, mas Jesus não volta. Nós podemos nos relacionar com Daniel dessa maneira. Daniel estava ali preso 70 anos num cativeiro. A Bíblia diz que enquanto ele perseverava em oração, algo surpreendente aconteceu. Ele estava orando há 21 dias, e naqueles 21 dias ele não recebeu resposta, mas no 21º dia algo surpreendente aconteceu. Acompanhe a leitura, versículo 5, a Bíblia diz: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como estrondo de muita gente. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Daniel perdeu as suas forças, Daniel perdeu a sua vitalidade. Daniel, ao aparecer para ele um ser tão magnífico, ele ficou sem forças. A Bíblia mostra uma outra descrição desse ser no livro de Apocalipse. Se você for no livro de Apocalipse, você vai ver ali, no capítulo 1, versículo 13, que essa mesma visão João teve quando estava escrevendo o livro de Apocalipse. O próprio Jesus apareceu para Daniel para confortar o coração dele. E é interessante que a Bíblia continua dizendo que quando eu e você, num lugar secreto de oração, quando você se empenha em orar, quando o seu coração parece estar destruído, quando o seu coração parece que não tem mais solução para aqueles problemas, Deus, o próprio Deus, aparece ao seu lado para ouvir a sua voz. Não é isso uma bênção? O próprio Jesus aparece ali para Daniel para confortar o seu coração, assegurando a ele que Jesus ouviu a sua oração. Jesus estava ouvindo e Jesus estava preparando a solução, porque o nosso amado Salvador, é isso que ele faz para nós. Toda vez que você se ajoelha e que parece que você não encontra a solução, o próprio Cristo se apresenta como um ser celestial, mas não aquele ser celestial que fica sentado em seu trono, aquele ser que fica ali só olhando o que está acontecendo. Ele deixa o seu trono de graça e vem ao seu lado para dizer para você: você é muito amado. Não são as palavras gostosas de ouvir? Você é muito amado. No capítulo 10, a gente percebe que Daniel havia desmaiado, ele não suportou a presença de Deus. E enquanto desfalecido, o anjo veio e tocou-lhe. E eu fico pensando, Daniel desmaiado, e ali vem um anjo, e esse anjo, acompanhe comigo a leitura, versículo 10, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. O anjo chega para Daniel: Daniel, levante-se. Eu vou explicar para você, preste atenção no que eu vou falar, e eu vou explicar para você o que está acontecendo. Por que parece para você que a sua oração não é ouvida? Homem muito amado. Versículo, muitas vezes você pensa, por que minhas orações não são ouvidas? Por que acontece que eu estou orando e você vê que as coisas não estão acontecendo, e você ora por um amigo, você ora por um filho, você ora por um esposo, por uma esposa, você ora pelo seu patrão, você ora por aquela pessoa que você está estudando a Bíblia, mas parece que nada modifica, simplesmente
porque não chegou a hora. E você vai entender o que está acontecendo naquele momento quando você está fazendo esse tipo de oração. Por isso, você vai sair daqui nessa noite, na certeza que você não pode desistir em nenhum momento das suas orações. Porque Deus, Ele tem o momento certo de responder. E muitas vezes as nossas orações, parece que nós vivemos desencorajados, parece que nós estamos deprimidos, parece que nós estamos sendo oprimidos pelas pessoas à nossa volta, mas a Bíblia nos dá a resposta. Versículo 12, a Bíblia diz da seguinte maneira: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Daniel orou durante 21 dias. Desde quando a oração dele estava sendo ouvida? Desde o início, desde o primeiro dia. E a partir do primeiro dia, Deus já pegou ali, escolheu um anjo e falou: você vai lá. Porque desde o primeiro momento que você se ajoelha para fazer alguma petição, Deus está ouvindo a sua oração. E Deus já está trabalhando para que aquela oração seja respondida. E aquele anjo vem agora para Daniel e fala: Daniel, fique tranquilo, porque desde o primeiro dia em que você começou a fazer esse tipo de oração e começou a fazer esse pedido, as suas orações foram respondidas. Mas olha agora o versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Estranho, né? O rei da Pérsia era Ciro. Mas agora está falando que o príncipe do reino da Pérsia, se é que Ciro tinha um filho que era o príncipe do reino da Pérsia, para você começar a montar esse quebra-cabeça, você tem que ir até o livro de São João capítulo 12, acompanhe a leitura comigo, São João capítulo 12, e o versículo 31, São João capítulo 12, versículo 31, a Bíblia diz da seguinte maneira: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quem que é o príncipe desse mundo? O diabo, Satanás. E se ele era o príncipe desse mundo, ele também era o príncipe do reino da Pérsia. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, um pouco mais à frente, capítulo 2 do livro de Efésios. Capítulo 2 do livro de Efésios, e o versículo 2, a Bíblia diz da seguinte maneira: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe da potestade do ar, o próprio Satanás, estava lutando com aquele anjo quando Daniel começou a fazer oração. Vocês estão entendendo quando você ajoelha e você está ali conversando com Deus e você está pedindo algo para Deus e você não obtém resposta? É porque um grande conflito está acontecendo naquele momento. Anjos demoníacos, eles vêm em volta daquela pessoa por quem você está orando, por aquele problema que você está orando, para que a solução não aconteça. Satanás não queria que o povo de Deus fosse liberto. E Satanás não quer que as pessoas sejam libertas da sua escravidão hoje. Satanás tem muitas pessoas que estão presas nos conceitos que o mundo oferece, nas coisas que Satanás oferece a eles. E quando você ora, uma luta começa, e anjos demoníacos com anjos celestiais começam a travar essa guerra. Mas ali era uma guerra especial, porque Ciro não queria que o povo de Deus fosse liberto. Então Daniel começa a orar: Senhor, a profecia já terminou aqui, eu estou aqui há 70 anos, já sou um homem idoso, meu povo está perecendo aqui, quantas pessoas já morreram? E nós queremos voltar para a nossa terra, nós queremos reconstruir Jerusalém, nós queremos reconstruir o templo, e eu não estou vendo resposta, as coisas não melhoram. Eu já fui para a cova dos leões, amigos meus já foram jogados na fornalha ardente, e eu não estou vendo solução para o problema, Senhor. E desde o primeiro momento, Daniel se pôs a orar,
e a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas olhe que maravilha agora. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória. O anjo Gabriel estava ali, impressionando a mente de Ciro e colocando as coisas boas e boas mensagens na vida de Ciro, para que Ciro se lembrasse de Deus, porque Ciro tinha sido escolhido para isso, e trabalhando, mas Satanás não queria, então, que Ciro assinasse o decreto de libertação dos judeus. E a guerra estava tão intensa que ele mesmo, o próprio Satanás, veio para influenciar Ciro de maneira que ele não tomasse essa decisão. E a guerra estava sendo tão travada, estava ficando tão acirrada, que Miguel vem para pôr fim naquela batalha, porque onde Miguel chega, Satanás não tem poder nenhum. E daí fica aquela pergunta para nós: Miguel, quem que é esse Miguel? A palavra Miguel aparece na Bíblia apenas 5 vezes. Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel capítulo 12, e nós vamos encontrar também lá no livro de Judas, e no livro de Apocalipse, e no livro de Tessalonicenses. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, e nós estudamos essa passagem, essa semana passada, capítulo 12 do livro de Apocalipse, versículo 7 ao 9, a Bíblia diz da seguinte maneira: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Miguel, ele tem anjos ao seu comando. Guerrearam contra o dragão, e o dragão perdeu porque foram expulsos do céu. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Livro de Judas, volta aqui umas páginas. O livro de Judas, antes de Apocalipse, o versículo 9. Livro de Judas, versículo 9, a Bíblia diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreende. Você vê Miguel? Miguel sempre está em guerra com Satanás. E agora, esse para mim é o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, e ele fecha esse quebra-cabeça sobre Miguel. Tantas dúvidas para algumas pessoas existem sobre Miguel. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 16, a Bíblia diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Quem é esse Senhor? Jesus. Jesus, um pouco antes de voltar, quando ele chega aqui, ele para acima das nuvens do céu, e porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem que tem poder para ressuscitar as pessoas? Jesus. O arcanjo Jesus. Essa palavra arcanjo, ela significa o chefe dos anjos. Ela significa, essa palavra arque significa que ele está acima dos anjos, é aquele que comanda os anjos, ele tem poder para ressuscitar pessoas. Então, o próprio Jesus, ele usa o nome Miguel toda vez que está em guerra com Satanás. Miguel, o poderoso conquistador, o vencedor, ele aparece então em uma guerra, em um momento crucial da história, quando Ciro precisava assinar o decreto. Satanás não queria, ele mesmo vem se colocar ao lado de Ciro para que aquilo não acontecesse, e o próprio Jesus, ele desce do céu e vem ali e trava essa guerra, e Satanás é expulso, e Ciro então pode assinar o decreto, dando a liberdade para o povo judeu. Você está entendendo o enredo da história?
O que acontece quando você se ajoelha e você começa a orar pelo seu esposo, e você começa a orar pela sua esposa, e você começa a orar pelo seu filho, que ele está longe dos caminhos do Senhor, ou por aquela pessoa que você quer ver no céu, mas está uma luta acirrada, e você ora um dia, uma semana. O que aconteceria se Daniel tivesse desistido da oração no primeiro dia? O que aconteceria se ele tivesse desistido na primeira semana, na segunda semana, 20 dias depois? E Satanás teria vencido a batalha. E muitas vezes a gente começa a interceder por alguém ou por algum problema muito sério, mas a gente ora um dia, 2 dias, depois para, ora depois de uma semana, depois para, ora depois de um mês, nós precisamos orar por ele de novo, e as orações nossas vão sendo intercaladas e vão ficando cada vez mais distantes, e o problema não se resolve. Sabe por quê? Porque essa guerra, esse grande conflito está acontecendo. E Deus ele respeita a vontade de cada um. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem, vamos pensar ali, um esposo, uma esposa, um filho na sua casa, que está longe dos caminhos de Deus. E você então começa a orar por ele. Mas você ora um dia, ora 2 e para. Deus, ele não pode ultrapassar o livre-arbítrio de uma pessoa. Cada um de nós temos as nossas escolhas e Deus não atrapalha. Deus manda anjos, manda pessoas ali entregar um folheto, Deus manda alguém lá oferecer um estudo bíblico, Deus manda alguém fazer um convite para ele vir na igreja, mas essa pessoa não vem, porque é a decisão dele: eu não quero ir, eu não quero estudo, eu não quero ler o folheto, e Deus, ele fica como se tivesse assim, impedido de trabalhar mais, porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa. Mas quando você ora, aí Deus faz da seguinte maneira: ele olha para Satanás e fala: eu preciso também respeitar o livre-arbítrio do meu servo que está orando, por isso agora eu vou mandar mais anjos para trabalhar com aquela pessoa. Quando você ora e você persiste em oração, você está abrindo caminhos para que Deus possa trabalhar com aquela pessoa, porque Deus tem que respeitar o livre-arbítrio dela também, mas tem que respeitar o seu. E nesse respeitar o seu livre-arbítrio de você estar persistente em oração, Deus pode mandar mais anjos, mais situações para que aquela pessoa tenha contato com Deus. Isso não é maravilhoso? Isso não é gostoso você saber? Se Daniel tivesse desistido 20 dias depois da oração, quem sabe estaria o povo de Deus estivesse até hoje, porque a profecia tem que se cumprir, mas Deus respeita a vontade de cada um. Ele respeita a vontade daquele que não quer nada com ele, mas ele respeita a sua vontade de orar por aquela pessoa. Então, quando você faz isso, meu querido amigo, meu querido irmão, vocês que nos acompanham pela internet, você está abrindo caminho para que Deus possa trabalhar no coração dessa pessoa, possa modificar a situação dessa pessoa. Aquele que está, quem sabe, perdido no mundo das drogas, perdido no mundo do crime, quem sabe aquele que não consegue se acertar no emprego, e você desiste da oração, porque na sua cabeça eu oro hoje, e depois eu oro daqui uma semana, e depois daqui um mês, e então Deus não pode trabalhar. Mas quando você persiste na oração, Deus faz o milagre. Deus fez o milagre, e ali Ciro, então, ele assina o decreto, e o povo de Deus pode ser liberto. A Bíblia continua dizendo, versículo 19, disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. No final dos tempos, o grande conflito entre o bem e o mal vai ser decidido em muitas casas de orações, em muitos corações, em muitas pessoas que vão se colocar de joelhos e falar com Deus. No final dos tempos, o grande conflito vai ser entre Deus e Satanás, entre você e o inimigo. A Bíblia diz no livro de Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra potestades do poder celestial, anjos demoníacos, que vêm até a terra, e você não pode ver esse grande conflito, mas eles têm a sua influência nas pessoas que se colocam nas mãos de Satanás. E essas pessoas só vão conseguir sair dessa situação quando outros também se colocam poderosamente nas mãos de Deus e de joelhos intercedem por eles.
esse é o cenário final. Nos últimos dias haverá um conflito, e as mentes dos homens serão envolvidas pela escuridão. Satanás em pessoa, sabendo que o tempo é pouco, irá comandar uma batalha. Nos últimos dias, ele virá para enganar e destruir. Na Bíblia, Satanás é chamado de serpente porque engana, é chamado de dragão porque destrói. E você e eu não podemos enfrentá-lo sozinho, pois ele é um dragão, ele é uma antiga serpente que introduziu a tentação e o pecado nesse mundo. Eu e você não somos páreos para ele. Mas quando você se ajoelha, Jesus vem ser o seu guerreiro. Jesus vem interceder por você. E Jesus vai respeitar o seu livre-arbítrio de orar por alguém, por você mesmo. E ele então vai expulsar todos os demônios que possam estar à volta desse problema para poder resolver a sua situação, resolver a situação daquele por quem você está intercedendo, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Queridos, não desista da oração. Entenda que oração não é algo que você se ajoelha aqui apenas e muito obrigado, Senhor, pelo dia, cuide de mim nesse dia. A oração é muito mais do que isso. A oração não pode ser apenas em 10 dias, mas tem que ser uma vida de oração. Você tem que estar a todo momento ao lado do Senhor. Por isso, quando a Bíblia fala, orai sem cessar, porque a sua oração pode salvar vidas. Por isso, não desista, não desista. Procuremos sempre Miguel de joelhos, e ele virá, o poderoso vencedor, que expulsa as hostes satânicas e vai te dar poder para se preparar para a salvação final. E da sua maneira, vai também ajudar outras pessoas a conseguir isso. Deus seja louvado. Vamos falar com Ele? Feche seus olhos nesse momento, eleve o seu pensamento até o trono de graça do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, queremos nesse momento, Senhor, depois de estudar esse livro tão maravilhoso que o Senhor colocou à nossa frente na Tua santa palavra, percebemos que, mesmo que não vejamos, nossas orações estão sendo respondidas. Não de imediato, muitas vezes, porque uma grande luta está acontecendo. Senhor Deus, nos ajude, porque é uma batalha real. Nos ajude, Senhor, a sempre estar de joelhos e clamando para que Miguel esteja do nosso lado, Senhor. Que a gente não esmoreça, Pai. Nos dê força para persistir de joelhos dobrados a levar as petições até Ti. E que possamos ouvir a Tua voz, ver as Tuas respostas em nossa vida, Senhor. Queremos entregar mais essa semana em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor cuide de nós e nos ajude, Senhor, a ser homens e mulheres de oração enquanto aguardamos a Tua volta, em nome de Jesus. Amém, Senhor.